Se você está procurando uma leitura diferente, esse livro aqui é para você. Não se trata de romance romântico, nem de literatura policial, também não é terror. Carol, o que que é isso então? Isso aqui, meu querido, é ficção científica russa. E eu tô falando do livro Piquenique na Estrada, escrito pelos irmãos Strugatsky durante a União Soviética. E sim, o livro original sofreu censuras à época, mas essa edição aqui já é edição de texto integral. Uma curiosidade interessante sobre esse livro, foi ele que inspirou o jogo Stalker, que inclusive a galera aí da comunidade gamer fala super bem. Vamos falar da premissa do livro? O ponto de partida da história é o fenômeno chamado visitação. O que foi essa visitação? Na obra, extraterrestres passam por 6 pontos diferentes da Terra de maneira invisível. É um pouquinho parecido com A Chegada, né, quem já assistiu a esse filme A Chegada? Também tem essa pegada aí de, alienígenas em pontos específicos da Terra. Mas nesse livro aqui, eles passam de maneira invisível e as pessoas só sabem que eles passaram porque os lugares em que eles passaram ficaram diferentes. Em que sentido? Eles deixaram lixos espaciais ali, lixos alienígenas, como objetos estranhos, que depois eles chamam de artefatos. As coisas ficam diferentes nesses lugares que eles passam, no sentido de a gravidade ser diferente ali, a física se comportar de forma diferente. E por causa disso, esses lugares vão ficando muito perigosos, cheios de armadilhas invisíveis. Por exemplo, uma pessoa pode passar por esse local e simplesmente ter o corpo esmagado no ar por conta da gravidade, por conta da física, ou ela encosta em algum desses artefatos e a perna dela se dissolve. Então, esses acontecimentos bizarros dentro desses locais começaram a deixar as pessoas amedrontadas e também exigir que o governo fechasse aquelas áreas que ficaram conhecidas como zonas. Então, são essas zonas alienígenas. Porém, as pessoas são curiosas e elas queriam artefatos daqueles lugares, daquelas zonas. E é aí que entra a figura do Stalker. O que é um Stalker dentro do livro? Stalker é um profissional capacitado que manja dos paranauê da zona, que consegue entrar ali e sair vivo, ele pode trazer coisas de lá para você, se você pagar um preço bacana para ele. O nosso protagonista aqui, o Redrick, é um stalker que consegue sempre entrar e sair ileso. E essa é a forma como ele sustenta a própria família, contrabandeando artefatos da zona. A narrativa vai tomando mais forma quando o Redrick tem uma missão. E geralmente nas narrativas é assim que acontece, né? O herói, o personagem principal tem uma missão ali. A missão dele é a seguinte: as pessoas foram criando várias lendas sobre o que tem lá dentro. E uma das lendas, que você não sabe de fato se é verdade ou não, você vai descobrindo ao longo da narrativa, é de que existe um objeto que se chama esfera dourada. Essa esfera dourada realiza desejos. Então, um homem muito rico contrata o Redrick para encontrar essa esfera dourada e trazê-la para ele, porque o filho dele está muito doente e o pedido que ele vai fazer é de cura. Ele vai pedir para a esfera curar o filho. A partir dessa missão, a história vai ficando mais intensa e você acompanha esses percalços do Redrick até decidir se ele vai. Se ele vai sozinho, se ele não vai sozinho, quais são os caminhos que ele vai ter de tomar, porque as informações a respeito dessa esfera dourada são extremamente limitadas. Antes de eu contar as revelações, eu quero dizer para você que tem interesse em ler esse livro, que o mais interessante dele, para além de saber se o cara realmente consegue ou não a esfera dourada, se existe ou não, se ela realiza desejo ou não, o interessante é o processo de acompanhar as idas dele à zona. Porque as descrições são incríveis, são detalhadas. Não estou falando de paisagem, eu estou falando de cheiro, estou falando de textura, de sons, de sensações mesmo.
Eu que sou meio nojenta em alguns pedaços do livro, eu precisei ai, que nojo, credo, vou dar uma paradinha, depois eu volto. Brincadeira, quando ele tá descrevendo a zona, eu não conseguia parar, tá. Eu conseguia parar de ler em alguns momentos quando ele tinha um diálogo com a esposa, com a filhinha, com algum amigo do trabalho, mas enquanto ele descrevia a zona, meu pai amado, não conseguia largar o livro. A partir de agora, eu vou dar spoilers. Então, se você quiser pausar esse vídeo e retornar a assisti-lo depois que você ler a obra, e vem aqui escrever suas impressões, que eu vou adorar ler o que você achou do livro. O Redrick aceita então a missão de ir até a zona. E ele não vai sozinho. O filho desse personagem, se eu não me engano é Barbrid o nome desse personagem, o filho dele, Arthur, vai com o Redrick. Porque também eles têm receio de o Redrick encontrar a Esfera Dourada e ficar pra ele, né? As cenas deles dois ali dentro da zona são muito intensas. Eles passam por diversos problemas. Tem uma cena, gente, que eles estão andando num lago podre. E quanto mais eles vão andando, mais o lago vai ficando fundo. Eles falam que o lago tem um cheiro e uma textura purulenta. Ai, que nojo. Eles passam por coisas que queimam a pele, eles ficam com muita vertigem, eles ficam cansados, eles enfrentam raio. Olha, interessantíssima essa cena aí, que é mais pro final do livro. O Redrick encontra, assim, a Esfera Dourada, ela existe, mas o rapaz que tá com ele morre. E, inclusive, a cena que ele morre é muito impactante. Eu não vou me esquecer dessa cena de jeito nenhum, porque eu fiquei imaginando pra caramba um corpo sendo levitado e se desintegrando de vez. É depois dessa cena que o rapaz morre, que o Red consegue encontrar essa esfera dourada. E o pedido que ele faz ali é bem filosófico, é bem cara de literatura russa mesmo. Tem a questão filosófica no sentido de, presta atenção, quando ele encontra a esfera, ele não sabe muito bem o que ele vai pedir para ela. É um paradoxo de encontrei o que eu queria, o que eu faço agora? Ele começa a falar com a esfera, muito indignado, dizendo coisas como eles não me ensinaram a pensar. Quando ele fala eles, ele está se referindo ao governo, tá? Eles não me ensinaram a pensar e agora eu não consigo explicitar os meus sentimentos com palavras, algo assim. Ele tenta pedir algo para a esfera que seja muito simples de ser atendido e que possa ajudar outras pessoas. E essa parte eu vou fazer questão de ler para vocês. É bem curtinha, tá? Eu até marquei aqui. O pedido dele é, e o livro termina assim: felicidade para todos, de graça e que ninguém seja injustiçado. Para encerrar esse vídeo, eu quero falar um pouco sobre a estrutura dessa narrativa. A estrutura não é linear, então não tem fatos cronológicos ali, uma coisinha acontecendo atrás da outra. Na verdade, ela tem uma sequência diferente. Você vai ver o Edric adulto, depois jovem, depois bem mais velho. Então você vai ter que juntar os fatos ali na sua cabeça mesmo. Eu adoro esse tipo de livro, porque me faz ficar mais atenta, me faz descobrir coisas depois que eu não sabia, me faz juntar partes e pensar: "Ah, era por isso então". Mas eu acho que é um livro relativamente curto, então não fica tão difícil de fazer essa junção aí das partes. Ele tem 230 páginas de história. Se você ficou até aqui e gostou desse tipo de conteúdo, saiba que no próximo livro eu vou fazer resenha desta obra aqui, Ghost Story, que é uma obra indicada pelo Stephen King, de um amigo dele chamado Peter Straub. Eu vejo você no próximo vídeo.